Olá, amigos que acompanham e seguem o canal da Uno Moksha aqui no YouTube. Estava com saudade de vocês já. Olha aqui, que coisa bacana. Voltamos com o quê? Com o podcast mais empreendedor, mais alucinante que vai passar pela sua timeline hoje aí, meus amores. É o UnoCast, o podcast da Uno Moksha, que entrevista sempre pessoas apaixonadas pelas suas profissões, apaixonados pelas suas carreiras, que gostam de falar sobre marketing, mentalidade, estratégias e também autodesenvolvimento. E eu não poderia voltar a fazer o NoCast hoje sem a minha companheira Isabela. Eu prometo, Isabela, na próxima você tem que estar aqui de novo comigo, hein? Não dá para pular, abandonar o barco, não. Volta para o podcast, volta para o NoCast. Eu não poderia voltar a falar de UnoCast e fazer um UnoCast sem chamar um convidado brilhante especial. Ele que já bombou nas redes e que já falou com a gente milhares de outras vezes. O meu amigo de vida, meu amigo de profissão, meu amigo para todas as horas. Ele, Wanderson Oliveira, uma salva de palmas virtuais aí para ele. Ô, Diogão, Meu bom dia, amigo. boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo a gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre é bom compartilhar, acho que é o propósito da vida. E vamos abrir o livro agora para poder aprofundar essa análise, né? Ai, Vandinho, querido, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra ter você aqui. O Vande é do tipo de amigo que a gente já conversa muito, filosofa fora do ar. E o Vande é um grande incentivador do podcast, do NoCast. Ele curte, é um cara que gosta de disseminar conhecimento. E hoje eu trouxe ele aqui no nosso canal para a gente falar um pouquinho mais sobre vida, carreira, negócio, empreendedorismo e principalmente, né, Vande, perspectivas para o ano que vem. Então, você que está chegando agora, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ajude que fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você tem aquele amigo empreendedor, empresário que precisa de dicas para melhorar a sua vida, os seus negócios, compartilhe esse vídeo com ele e ajude essa corrente do bem. Vandinho, vamos lá, se apresenta para quem está chegando agora aqui no NoCast, que não te conhece, que não sabe de onde você veio. Quem que é o Wanderson Oliveira na fila do pão? Por favor, Vande. Ô, Diogão, para ser sincero, acho que nem eu sei, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que talvez sejam, pelo menos hoje, nesse momento, mais importantes para destacar. Eu sou médico veterinário de formação, né, acadêmica, mas se você perguntar o que eu sou de maneira geral, eu sou vendedor por essência. E por que eu sou vendedor por essência? Porque basicamente vendedor é aquela pessoa que expõe a sua opinião, expõe seu produto, expõe a sua ideia e vai criando conexões para realmente disseminá-la. Então, eu acredito que todos nós somos vendedores e eu me coloco enquanto um vendedor. E eu não sou vendedor por acaso, eu fui conduzido pela vida a ser empreendedor, primeiro vendedor, né? Primeiro por necessidade e depois realmente por gosto, por paixão, por essa profissão da venda ampla, né? Então, minha trajetória profissional, ela se iniciou há 15 anos, desde os meus 15 anos. Fui vendedor de empada na praia, fiz um monte de coisa aí antes até de entrar na faculdade. Depois que eu entrei na universidade, fui para a segmentação da medicina veterinária e gostei dessa área de gestão, de estratégia, de vendas. Depois fiquei 13 anos na indústria, muito nessa área de inteligência de mercado, para entender oportunidades, entender comportamento do consumidor, entender leitura de mercado. E há 3 anos eu faço parte do IBV, que é o Instituto Brasileiro de Varejo, que é uma organização que basicamente ela estuda o mercado, entende tendências, oportunidades, compartilha isso com o mercado, com os varejistas principalmente, e também disponibiliza ferramentas para colocar esse conhecimento em prática, né? Então, há 3 anos a gente está nessa jornada e sou pai, marido e outras coisas mais também que a gente vai aprofundando depois. Ah, perfeito. Gente, a história do Vande eu tive a oportunidade de acompanhar de perto aí da sua ascensão profissional, liderando equipes, gerindo pessoas ali em grandes indústrias no mercado, né, Vande? Mercado de alimentos, mercado veterinário, enfim. É uma experiência acumulada. Inclusive, Vande, foi essa experiência no CLT, vamos dizer assim, nesse meio corporativo,
que possibilitou a sua jornada como empreendedor, né? Conta um pouquinho para a gente aqui, para nossa audiência, como foi essa virada de chave, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que assim, primeiro acho que é legal e importante, Diogo, a gente entender o que que é ser empreendedor, né? Eu acho que essa palavra ela é muito ampla, é cada vez mais utilizada, só que a minha concepção de ser empreendedor, talvez ela seja um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E assim, para mim, ser empreendedor é um estado de espírito. Independente se você tem uma empresa, se você é funcionário público, se você é CLT ou qualquer outro regime de trabalho que você tenha, né? Eu acho que ser empreendedor é você ter a atitude de querer melhorar, de querer evoluir, de querer crescer, de querer resolver problemas, né? Então, eu não sei se é uma questão pessoal minha ou se eu fui levado por isso na vida, mas eu sempre tive isso dentro de mim, esse sentimento empreendedor. Tanto que quando eu comecei quando eu me formei, e a família acaba buscando, falando para você, vai fazer concurso público, vá buscar uma grande empresa para você trabalhar. Isso sempre foi muito conflituoso para mim, porque eles falavam, porque lá você vai ter segurança, porque lá você vai ter estabilidade, porque lá. E assim, isso ao mesmo tempo trazia para mim uma sensação de estagnação, e isso era muito complicado para mim. Então, quando eu realmente comecei a fazer processos seletivos, isso no final da faculdade, para trainee, eu comecei a entender que a realidade era um pouco diferente. Então, eu comecei a entender que as empresas precisavam de empreendedores dentro delas, mas nem todas as empresas percebiam isso, né? Então, eu acho que para quem é empreendedor que está assistindo a gente, eu acho que todo mundo quer ter do seu lado aquele funcionário proativo, aquele funcionário que tem um sentimento de dono. Só que será que a gente também abre oportunidade para essas pessoas entrarem na nossa empresa? Muitas vezes não. Eu diria para vocês que na maioria das vezes não. Porque a gente não quer aquele funcionário que às vezes desafia a gente não quer muitas vezes aquele funcionário que aponta o erro. A gente acha ele abusado, acha ele intrometido. Porque sim, é mais fácil a gente controlar a pessoa que está no canto dela. Só que do outro lado a gente está chorando que essa pessoa não está entregando, né? Então, quando eu encontrei esse caminho e vi que algumas empresas já tinham essa maturidade, então começou a fazer sentido para mim e se criou um propósito de trabalhar em grandes empresas. Então, foi muito nesse propósito de aprender, até porque eu tinha saído da faculdade, tinha tido alguns empregos até então, mas nada numa grande corporação, né? Então, isso me fez evoluir, isso me fez me desenvolver. E acho que, resumindo essa questão, Diogão, o que eu mais aprendi, aprendo, exercito isso todos os dias, é essa questão do que é ser empreendedor, né? Então, acho que se todo mundo é empreendedor, se você está na universidade estudando, você já é uma empresa. Se você trabalha de CLT para uma outra empresa, o seu CPF está prestando um serviço para um CNPJ. Mas a imagem, a sua estabilidade é você quem faz, né? Então é igual a questão. O Diogo já me fala muito isso. Eu lembro disso muitas vezes, Diogão. Que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é certa, né? Então assim, se eu quero uma estabilidade na minha vida, eu preciso buscar essa estabilidade todos os dias, a cada coisa que eu faço. E isso está no seu talento, isso está no valor que você gera. Então é aquilo, eu estou gerando valor. Se eu estou gerando valor, as pessoas vão reconhecer isso em mim e, basicamente, eu vou fluir. Eu já tô falando pra caramba, Diego, mas só uma questão que eu lembrei aqui agora que é importante, cara, sobre isso. Mas o intuito desse tipo de podcast, desse bate-papo, é isso. Por isso que eu gosto das pessoas espontâneas, porque é isso que a audiência quer, ver a vida real, não é floreando. Não estou fazendo um paralelo com seu sobrenome, não, né? Wanderson Oliveira Floriano. Mas assim, não, é a vida como ela é. Então fique à vontade, aqui é o seu espaço. Não, cara, eu tava conversando com um amigo semana passada sobre isso, e eu acho que isso exemplifica bem essa questão de gerar valor. A gente estava almoçando, aí passou, tinha uma TV no restaurante, aí passou o Neymar lá. Aí uma outra pessoa perguntou para ele: você gosta de futebol? Ele falou assim: eu não gosto. Um dos motivos que eu não gosto é que você vê esse cara aí. Não faz nada e ganha milhões por mês. Mas assim, gente, o que que é fazer alguma coisa? Eu acho que assim, a gente já virou essa chave de fazer alguma coisa é suar, é se matar de trabalhar. Vamos falar do Neymar especificamente, desse caso. O cara, ele gera muito valor. Não estou contestando a qualidade do valor que ele gera, mas ele gera valor. A exposição de mídia que ele tem, a quantidade de pessoas que ele influencia, a multidão que ele carrega. Isso é gerar valor.
Então, assim, a questão toda não é a quantidade de horas que você trabalha, não é o quanto que você sofre, sabe? Ninguém vai te pagar pelo quanto que você sofre. As pessoas vão te pagar pelo quanto você entrega. E ele entrega, isso é incontestável, né? Então, aquela velha lei da oferta e da procura. Então, acho que essa estabilidade que a gente vai procurar, às vezes, no funcionário público, como sendo funcionário público ou sendo CLT, quem tem um perfil e quem tem essa vontade consegue buscar isso também como um empreendedor ou tendo uma empresa, porque é isso, você precisa gerar valor. E a pergunta que eu me faço, não somente quando eu acordo, mas durante todos os dias da minha vida e toda hora: estou gerando valor naquilo que eu faço? E a gente tem que todo dia ir recalculando essa rota, porque isso muda também, né? Então, muita gente faz uma coisa que a gente gera valor pra gente, não para os outros, né, Diego? Exatamente. Cara, de novo, eu acho, assim, só acho, todas as vezes, turma, que a gente conversa, o Vande sempre explode minha cabeça com essas reflexões dele. Eu acho que se eu gravasse todas as conversas que a gente tem, já daria conteúdo na internet ali de monte, mas olha como é poderoso isso que o Vande acabou de comentar. Você vai ser reconhecido quando você gerar valor, isso na carreira, nos negócios, nos relacionamentos. O que queremos? Sermos percebidos, promovidos, contratados, conseguir casar, ter um relacionamento sadio. Como? Não gerando valor algum. E outra coisa que você falou muito inteligente, Vande, as pessoas não vão te monetizar pelo tanto que você sofre, vão te monetizar pelo resultado, pelas soluções que você gera. Cara, isso assim, eu fiz questão de repetir porque se você está fazendo muito esforço como empreendedor, como empresário, como funcionário de uma organização, saiba que você está no caminho certo. Não é para ser o mais esforçado, é para ser o mais eficiente. Gestão de equipes de alta performance, né, Wanda? A gente pode até falar um pouco sobre isso. Está relacionado a gente trabalhar melhor as nossas capacidades, não pela força, não pela exaustão, mas pela inteligência. E aí, Vande, uma pergunta. Você também não nasceu um líder pronto, né? Você não chegou ali a gerenciar grandes equipes em grandes empresas do nada, assim, só vendo o tutorial no YouTube. O preparo é importante. E conta para mim um pouquinho, você participou de treinamento, gestão de equipes, como você se desenvolveu ali, né, como profissional na sua carreira? E outra, como você se tornou um bom líder? Foi do nada? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Diego, acho que primeiro ser bom líder depende, acho, do referencial e acho que tem pessoas que concordam ou discordam, né? Mas a gente busca isso a cada dia. Eu acho que qualquer gestor busca ser um bom líder antes de qualquer coisa. E eu acho que, assim, quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, a gente tem aptidões que são naturais da gente e algumas coisas a gente tem que desenvolver. Eu acho que o primeiro passo para mim foi entender isso. Quais eram os meus pontos já fortes por natureza e quais aqueles eu precisava desenvolver, né? Então, esse autoconhecimento. Então, assim, quando eu falo de autoconhecimento, eu acho que eu poderia destacar, para ser até prático e trazer alguma dica concreta para quem está assistindo a gente, a metodologia DISC, né? Ela ajudou bastante na minha vida. É uma metodologia tão revolucionária, eu diria, tão pertinente, tão transformadora, que a gente chega até a desconfiar, porque fala, não é possível que ela faz tudo isso. E assim, eu desafiei a Valéria Pimenta, que me trouxe essa metodologia, que começou a trabalhar, e trabalha até hoje isso comigo, ela sabe, eu desafiei, principalmente no início, por muitas vezes a ferramenta do DISC. Então eu começava a aplicar num grupo de 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Até teve uma vez que eu apliquei num grupo de 40 pessoas simultaneamente, assim. Aí eu distribuí o resultado para cada um deles e falei: quem discorda desse teste aqui? Ninguém levantou a mão. Aí eu falei, cara, realmente é um negócio absurdo. Então, assim, o Disc é uma ferramenta, quem não conhece, é uma ferramenta basicamente que ela você vai aplicar não é um teste, a Valéria até me bate quando eu falo de teste, não é um teste, você vai aplicar respondendo algumas questões e ela vai trazer esse seu perfil com pontos positivos e pontos negativos, e de acordo com a função que você exerce, ela vai te orientar o que você precisa melhorar ou potencializar. Então, no meu caso, enquanto gestor, isso aconteceu. Depois que eu fiz o DISC, a Valéria fez a devolutiva comigo,
E a gente faz um trabalho, como eu disse, até hoje. E a gente hoje, dentro do BV, acaba utilizando essa ferramenta como sendo um meio até de gestão da empresa como um todo também. Então, a própria Valéria também presta esse serviço para os nossos clientes. Então, realmente é uma metodologia transformadora. Então, realmente, se fosse para destacar um ponto que me ajudou e me ajuda até hoje, seria essa ferramenta, mas não só o disco isolado. Então, você ter uma pessoa do seu lado que possa te orientar, que possa traduzir aquilo, que possa compartilhar a experiência, eu citaria a Valéria, que depois acho que a gente pode até falar um pouco mais do trabalho dela, mas realmente é uma pessoa que potencializa em muito essa ferramenta, tá, Diego? Você sabe que assim, bom, para quem está acompanhando a gente, né? Se você ainda não deu o seu like, por favor, dê o seu like, inscreva-se no canal. A gente pede muito isso porque ajuda a levar um conteúdo de valor como esse aqui para mais pessoas. Só para esclarecer, o DISC que o Anderson está comentando aqui, que é uma ferramenta de uma empresa chamada Thomas Internacional, né? Se vocês derem um Google aí, vocês vão invariavelmente encontrar Thomas e o DISC, né? Que é uma metodologia. E o Vandy falou da Valéria, Valéria Pimenta, uma querida, que inclusive Valéria, fica aqui o convite, tá? Eu quero te entrevistar. Ela sempre muito solícita, mas com a agenda super, né? Profissional bom. Ô, Vande, profissional bom não tem espaço, muito espaço na agenda, não. Sabe como é, né? Então, Val, fica aqui o convite para participar, tá? E para quem não conhece a Valéria, tem vou deixar aqui na descrição e também na tela, o perfil dela no Instagram, porque ela fala muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento, gestão de equipe, tudo nesse entorno aí das ferramentas, né, dentro do DISC, e tem mais de 25 anos no mercado, experiência. A Valéria, ela é uma profissional que eu admiro muito, acompanho o trabalho, recomendo o trabalho. E aí, mano, é o seguinte, onde você conheceu a Valéria? Inclusive, eu queria saber essa história, porque você me apresentou a Valéria um tempo atrás, e eu nunca te perguntei isso, mas de onde você conheceu a Valéria? Então, a Valéria, eu conheci em uma das indústrias que eu trabalhei, a Special Dog. Eu era gestor da área técnica, de marketing, né? E a Valéria, ela já fazia uma consultoria de desenvolvimento pessoal com a empresa há um bom tempo. Então, como eu entrei na empresa, ela começou a fazer comigo, com a minha equipe também, e uma questão de liderança, de maneira geral. E aí, nisso, como eu comentei, ela apresentou o DISC para mim, e desafiei bastante o DISC, e ela sempre foi me explicando, traduzindo aquilo, colocando aquilo na prática, que eu acho que é o mais importante, não adianta só ter o dado, você traduz isso na prática. Então, eu comecei a minha relação com a Valéria como sendo um aluno dela de cursos e mentorias. Depois eu chamei, convidei a Valéria para poder fazer alguns treinamentos com a minha equipe, né, para poder desenvolver a minha equipe também e potencializar ainda mais os resultados dessa equipe. Deu muito certo. Depois a gente contratou a Valéria para poder atender alguns clientes chaves dessa indústria da Special Dog, para realmente levar, essa metodologia era tão relevante para a gente, então a gente quis levar isso para os nossos clientes também, né, para poder desenvolvê-los, e o resultado foi fantástico também. Aí depois eu saí da Special Dog e continuei com esse processo com os nossos clientes aqui. Então a Valéria hoje, ela basicamente, mal comparando aí, seria dos nossos maiores produtos aqui dentro do BV, dos produtos aí mais revolucionários, porque realmente, com muita objetividade, com até relativamente pouco dinheiro investido, você consegue transformar a realidade de uma empresa, a realidade da gestão de equipes, porque hoje é um dos maiores problemas que a gente tem em empresas, né? Então, hoje a gente muitas vezes tem pouco tempo para investir nisso e pouco dinheiro para investir nisso. Então, assim, sem dúvida nenhuma, se eu fosse recomendar o pouco tempo que você tem e o pouco dinheiro, talvez, que você tenha para poder investir no desenvolvimento da sua equipe, eu recomendaria o trabalho da Valéria. Não sei se é exatamente o trabalho dela, que vai depender do que você busca, mas pelo menos consultá-la, segui-la, para entender como ela pensa, como ela conduz a estratégia dela, porque aí você vai entender se seria ela a pessoa para te atender ou ela vai te orientar quem seria essa pessoa. Então, passando por ela, acho que assim, aquela história do posto Ipiranga. Vai no posto Ipiranga que ele te orienta, vai na Valéria que ela te orienta e te dá o caminho correto. Não, mas e ela é uma referência, né? Ó, você vê aqui, ó, parte desse nosso bate-papo aqui, Valéria, você foi aqui sempre lembrada, você precisa estar aqui, viu? Vou deixar aqui esse aviso de novo.
Um beijo, Val. E Vande, é o seguinte, você sabe que o Disque que eu também conheci com mais profundidade com a Valéria, porque eu tinha muito preconceito, né? Eu achava antes, no auge da minha ignorância, que era um testezinho, como se fosse um, né? Ah, um quiz, um... Cara, a Valéria me apresentou o Disque e eu observei o meu comportamento, o meu perfil, né, comportamental. Isso tem transformado os meus negócios na Moksha também e na minha vida, nas minhas relações. Fiz o teste eu e a Isabela, conduzido pela Valéria também, né? Explicou a metodologia, fez os testes. E, cara, nossa vida mudou muito, porque uma vez que eu entendo o meu perfil de comportamento, como eu enxergo o mundo, eu passei a liderar melhor as equipes, eu passei a organizar melhor as minhas demandas, porque se você não se conhece, Vande, você não consegue delegar, você não consegue gerenciar. Então, assim, super recomendo. E aí é o seguinte, Vande, para não tomar muito seu tempo também, que você é um cara super ocupado e já agradecendo demais a sua presença aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do mercado pet que você conhece bem ali, o que esperar do mercado pet para 2023, o que você está enxergando aí nas suas análises, né? Porque dentro do Instituto Brasileiro de Varejo, você tem várias ferramentas, né? Conta um pouquinho para a gente o que esperar e para nossa audiência, é claro, né? Sim. Diogão, o mercado pet, eu acho que ele tem algumas características semelhantes a outros setores do varejo, né? Então, eu vou até contextualizar a resposta pensando no varejo, aqui de maneira geral, e trazendo para o mercado pet. Basicamente, quando a gente olha a pandemia, que a gente saiu recentemente, até relativamente, a gente teve alguns setores, e a maioria dos setores, infelizmente, que estagnaram e até caíram, e alguns setores conseguiram crescer, né? Quando a gente fala de crescimento, a gente tem, por exemplo, o crescimento do setor pet, foi um deles, que cresceu bastante na pandemia. Os setores que permaneceram abertos, por exemplo, e-commerce, alimentação. Então, assim, o que se manteve aberto teve um crescimento interessante. E o mercado pet, assim como esses setores que cresceram durante a pandemia, eles entraram agora em declínio ao longo de 2022 por conta da competição com os setores que estavam estagnados. Então, na verdade, é o seguinte, quando a gente compara 2022 com 2021, esses setores que cresceram na pandemia caíram ou se manteram constantes. Mas por quê? Porque 2021 foi fora da curva. A população estava dentro de casa, tinha poucos itens para poder gastar, por exemplo, não podia viajar, não podia ir no restaurante para comer, não podia ir no cinema, gastava com cachorro, gastava comprando coisa na Amazon, por exemplo, e por aí vai, É, né? Exatamente. Então é isso. Então, assim, na verdade, a gente tem feito um comparativo de 2022 com 2020 e 2019, principalmente, que foram anos que não foram sofreram interferência da pandemia. Então, assim, 2022 foi um ano de maturação no mercado pet. Então, foi um ano onde realmente a ficha caiu, porque todo mundo estava naquele oba-oba de 2021, todo mundo crescendo muito. Você faz qualquer coisa, você cresce, não faz nada, você cresce também. E 2022 foi diferente. Então, isso acelerou, analisando o mercado pet, esse movimento de consolidação do mercado. O que é a consolidação do mercado? Basicamente, o mercado ele vai se concentrando em menos empresas, ou seja, ele vai fazer uma seleção natural das empresas que permanecem dentro dele, e quem cresce é aquela empresa que realmente tem uma gestão melhor, tem uma estratégia mais completa. Então, assim, o mercado ele se consolidou por conta disso tudo, né? E esse movimento, agora falando de 2023, a gente acredita que vai continuar em 2023 também, tá? Então, assim como, por exemplo, o mercado de farmácias, o mercado de supermercados também, ele se consolidou, ou seja, você olha para farmácias hoje, você tem grandes grupos. É difícil você ter a farmácia de bairro do seu João, né? Porque foi se consolidando o mercado. Então, o mercado pet está caminhando, lógico, a passos mais lentos, mas ele está caminhando para isso. Então, a nossa análise é: 2023 vai ser um ano um pouco melhor que 2022, em termos de influência do mercado como um todo, só que é um ano que vai pedir muito planejamento, é um ano que vai pedir muita estratégia, é um ano que vai pedir um trabalho muito sério para a gente conseguir alcançar níveis de crescimento satisfatórios, sabe? Então, essa satisfação ela passa por um trabalho bem feito. Aí voltando àquela questão de gerar valor, né? É gerar valor para o meu colaborador, é gerar valor para o meu cliente, é gerar valor para a comunidade que eu estou inserido. Então, se eu consigo fazer isso, a empresa ela tende a ter bons resultados. Então, o que a gente tem pregado muito para os nossos clientes, em palestras, é isso.
fazer o trabalho bem feito, é fazer o feijão com arroz bem feito. É basicamente isso. Vande, e uma coisa, e como as pessoas conseguem fazer para encontrar mais pílulas do seu conhecimento? Como que elas têm acesso a essas informações que você dá? Onde encontrar a IBV? Por favor, coloca aí os teus contatos, fala para a gente como que é fácil de encontrar. Então, quem quiser conversar com a gente pode acessar o nosso site, que é IBVPet, né, porque é do segmento veterinário, pet.com, ibvpet.com, e também no Instagram, @IBVPet. Então, a gente conversa ali com vocês, manda um direct, manda mensagem lá pelo site, que a gente vai ajudando vocês. E, como eu falei da Valéria, nos encarem como um posto Ipiranga, o que a gente conseguir ajudar, a gente vai ajudar. O que a gente não conseguir ajudar, a gente, graças a Deus, tem uma rede de contatos aí gigantesca e a gente consegue indicar pelo menos uma solução para o que vocês precisam. Ah, bacana. Vande, e é o seguinte, deixa para gente aí uma última reflexão e dessa vez é de cunho filosófico, pessoal, assim, nada técnico. Para quem está ouvindo a gente tem nessa audiência aqui muitos empreendedores, tem empresários, tem os clientes da Uno que estão sempre aqui vendo e prestigiando. Então, assim, Vande, diante de toda essa mudança, desse cenário que a gente tem enxergado aí no mercado, né, dessas perspectivas, também se a gente só parar nas estatísticas, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, assim, compartilha com a gente uma reflexão aí para o empreendedor, principalmente, para o empresário aí, nesses próximos dias. Eu vou compartilhar, Diogão, o que eu tenho vivido aí nos últimos meses ou semanas, essa questão de ressignificar as coisas a cada dia. O ser humano, por padrão, e se a gente for falar aqui de neurociência, isso é provado já, ele acaba criando padrões para tudo. É do ser humano, faz parte até do aprendizado, né? Você criar padrões e conceitos. Só que, como a gente está num mundo muito competitivo, a gente está num mundo que muitas vezes aí está numa exaustão em vários sentidos. Tem gente que fala que a sociedade está doente. Não vou entrar nesse mérito ainda, mas a gente acaba sendo influenciado de maneira negativa, talvez, em vários momentos da nossa vida. Então, isso afeta a criação dos nossos conceitos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse exercício, assim como eu vou para academia, assim como eu tenho que tomar meu remédio todos os dias, eu preciso parar em algum momento e ressignificar as coisas, sabe? Então, assim, por que que eu não gosto daquela pessoa? Será que foi um preconceito ou será que realmente tem algum fundamento naquilo? Ah, por que que eu estou reclamando no meu dia? Será que tem algum conceito ou eu fui influenciado negativamente para aquilo? Por que que eu estou reclamando do meu mercado, da minha empresa? Será que tem alguma questão concreta ou eu fui influenciado por aquilo, né? Então, eu acho que isso vai trazendo uma motivação para a gente, isso vai mudando a nossa forma de enxergar a vida e no final a vida é do jeito que a gente vê, sabe? Olha, vou ser meio autoajuda agora, mas é muito louco isso. Olha para o sol agora, vê a força que ele coloca, a energia que ele coloca no mundo, sabe? Literalmente o mundo de oportunidades que existe. Então, essas oportunidades estão aí. É só a gente realmente tem que querer aproveitá-las, sabe? Então, acho que tudo isso começa nessa nossa ressignificação de tudo que a gente enxerga, de tudo que a gente vê. E a partir daí a gente vai buscar isso, a gente vai buscar gerar valor para a gente e para os outros. Então, se a gente conseguir fazer isso, que não é fácil, é um exercício, igual a academia também não é fácil, mas pelo menos para mim tem feito muito sentido e tem agregado demais. Viajei um pouquinho, Diogão, mas basicamente é isso aí. Não, o Vandio, é o seguinte, eu só ia falar o seguinte, né? Profundo. Olha para o sol e veja a força dele. O sol não deixa de ser o sol, independentemente do ambiente externo, né? E realmente a gente vive um momento onde as pessoas estão temerosas ou ficam pensando como vai ser, como vai ser. O fato é o seguinte: também um pouco de autoajuda, mas nós somos inteiramente responsáveis pelo aquilo que a gente faz na nossa vida, da nossa carreira, né? A gente fala muito sobre isso aqui no Moksha, nas palestras, nas aulas, na vida. Então, assim, de fato, essa convocatória que o Vande está fazendo aí, né, esse convite à reflexão, essa ressignificação, ela é muito importante para que a gente possa andar com as nossas próprias pernas, para que a gente possa ser de fato protagonistas de nossas vidas, né? E não andar à mercê do que andam dizendo por aí. Então, Vande,
Sempre é um prazer demais falar com você. Eu aprendo muito com você. É tão como o sol é forte, e ilumina, você também nos ilumina, nos agracia com a sua sabedoria, com a tua amizade, com as suas palavras. Obrigado por ser o nosso sol. Hoje, nesse bate-papo gostoso aqui, curto, mas muito bacana. Certamente você voltará outras vezes. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. E você que está acompanhando a gente no canal da Onomoksha, vou deixar todos os contatos aqui. Curta de montão, compartilhe esse material, comenta aqui com a gente o que você acha dessas reflexões que a gente colocou aqui nesse vídeo de hoje. Vai ser muito bom poder interagir com vocês, tá? Então, obrigado, Vante. Obrigado, turminha que está acompanhando aqui. E até o próximo UnoCast no nosso canal. E espero que a Isabela Rocato, ou Vande, esteja comigo na próxima aqui, porque ela faz uma falta danada. Estará. Até mais, gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.